Estamos aqui na DESEC de Serra Talhada. Acabamos de ter uma reunião com os companheiros aqui da Regional de Serra Talhada para colocar em pauta, né, as ideias, as reivindicações dos companheiros daqui do Sertão, de Serra Talhada. E o Cornélio vai repassar algumas informações para a gente e também as ideias para a gente colocar em pauta para a Assembleia dia 16 no Simpol. Olha, a gente agora teve essa reunião agora nesse momento, há poucos instantes, né, com o pessoal do Simpol, né, com a participação também do pessoal do movimento, né, que embasou muito a campanha, né, e referente a quais são as verdadeiras necessidades que nós temos, né, quais são os anseios da categoria, né, e essa participação do movimento junto com o pessoal do Simpol também foi bastante positiva, porque houve muito questionamento, né, e as dúvidas continuam. Uma coisa que a gente percebe é que as dúvidas continuam porque foi exposto muitas situações repetitivas, né, a gente pode dizer que é repetitiva, são coisas que a gente já ouviu ao longo do ano passado, né, desses anos que vem acontecendo. O Simpol sempre com aquela palavra repetitiva, com as propostas sempre em cima do plano de carga e carreira, mas a grande verdade é que ficou vazio, né, que não foi discutido se haveria uma discussão com relação à revisão do acordo que foi feito, né, se o Simpol iria encabeçar, iria para o enfrentamento, né, com relação ao governo, se haveria a necessidade que nós temos, né, dessa revisão dos valores que foram aprovados, pré-aprovados, né, pré-aprovados não, que foram aprovados, a gente pode dizer que foi aprovado até 2014, né, e que a gente ficou, de certa forma, engessado com relação a isso, né. Tivemos algumas discussões, ele rolou, mas não chegou a discutir, né, qual seria a proposta. A princípio, o que ficou claro para mim é que o Simpol vai encabeçar uma proposta que, tendo como grande vilão o Pacto pela Vida, pelo que a gente entendeu. Quer dizer, são as metas que o governo estabelece para as áreas, né, que as áreas têm que cumprir, que nós temos que cumprir, né, e que o combate será em cima disso. Nós vamos ter que nos conscientizar individualmente, não como categoria, não como grupo, mas individualmente para que não aceitemos, né, essas extras que são oferecidas para a gente. Mas em termos salariais, ele não foi objetivo em momento algum, né? Ninguém sabe qual a proposta do Simpol. Não foi porque não ficou claro. O que existe é que a proposta de 8 foi mantida, né? 8%. As outras também vão ser mantidas, e que o único combate que a gente vai ter vai ser com relação a isso, não aceitar essas escalas extras e essas diárias, né, extras que são oferecidas, como se elas fossem o grande vilão, para que a partir daí o governo possa se sentir pressionado e venha discutir com a categoria novas possibilidades de aumento, né? E a gente percebe que isso aí pode ter um resultado, eu acredito até que negativo, porque o governo vai ter sempre outras formas, né? Outras formas de pressionar a categoria e fazer com que a gente tenha que aderir. Primeiro porque existe a questão de uma transferência, existe a questão do camarada já estar numa situação já estável na sua região, cedo no lugar, está estudando, tem as necessidades da família e ele tem que se sujeitar à imposição do governo, né? Não existe ainda uma proposta fortalecida, né, para que a gente possa, a partir do dia 16, realmente, como categoria, ir para o enfrentamento do governo. Eu penso que a gente poderia começar a discutir a questão do movimento de uma operação padrão, né, onde a gente sabe como é que acontece as ouvidas na delegacia, a necessidade da autoridade, da presença do delegado, que o escrivão, muitas vezes a gente sabe que o escrivão é quem faz, né, que não existe o direcionamento para a ordem de serviço, a gente tem sempre, os chefes estão sempre tomando os posicionamentos dele, né, e não existe essa questão do padronamento nesse trabalho, né, e a grande verdade é que o governo, mais uma vez, não vai ser pressionado pelo Simpol, né, a gente percebe isso porque o Simpol está direcionando a discussão individual, ele não fala no coletivo, ele falou individual, que eu tenho que me conscientizar, que eu não posso aceitar o reflorestar, que eu não posso aceitar o plano de emprego. Eu entendo que realmente são coisas que realmente atrapalham a discussão. Mas como é que a gente vai fazer isso? Ele não colocou isso. Isso não ficou claro. Isso não ficou claro. Para mim, pelo menos, não ficou claro, e eu acredito que para a maioria do pessoal aqui não ficou claro. Eu acredito que a gente tem que rediscutir essa questão da proposta que foi feita, como o plano foi aprovado, né? A gente tem que sentar a categoria
não só na base do Simpol, mas também em todas as áreas das seccionais, não só uma vezinha que o Simpol vem, Marinho vem uma vez aqui e não forme base nas áreas, né? Mas eu acho que a pressão do movimento pela mudança está surtindo efeito. Eles nunca tinham feito isso, né? Estava visitando e convocar uma assembleia para março. Não tinha porque ele não tinha quem cobrasse dele, né? Estava todo mundo satisfeito, era como se nós estivéssemos nadando num mar de rosa, né? E a grande verdade é que hoje existe um movimento, e que o movimento começou esse trabalho da questão da assinatura do pessoal para convocar essa assembleia, né? Ele hoje apresentou dizendo que essa assembleia já estava pré-convocada, que é um movimento nacional, né? E aí a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque o movimento já tinha se pronunciado logo após as eleições, né? Onde a gente solicitou dos companheiros a questão da filiação ao Simpol, para a gente poder ter força, a gente poder ter condição de discutir com ele, poder pressionar ele para que hoje ele não se sinta mais sozinho nas discussões, ele tenha que ouvir a base, né? Tem que ouvir a categoria, tem que procurar ouvir todo mundo, e a discussão não fique só a nível da diretoria do Simpol, que seja a categoria como um todo. Não pode ser só Marinho e os diretores, tem que ser todos os policiais civis que são filiados ao Simpol e que têm poder de decisão, né? Então esse movimento é importantíssimo. E é como eu disse a você, a gente precisa, todos os que não são filiados, se filiar para que a gente possa ter mais força para poder pressionar ele, né?